Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a quantidade de folha seca que eu tirei das minhas suculentas. E olha que eu não tô nem na metade de ter tirado de todas as equivérias, principalmente, que são as que mais dão folhinha seca, que às vezes causam esquecimento na gente, né? Elas são assim tão compactas e aqui por baixo vai secando as folhas, e eu acho legal a gente sempre estar fazendo essa manutenção, retirando as folhinhas secas para arejar a plantinha, para impedir de pragas e doenças se instalarem nas suas suculentas aí. Tô começando aqui por esse vasinho que a gente fez o replante junto, a gente fez a poda dessa Texensis aqui, ó. A gente fez a retirada dela daquele vasinho fofo e agora eu replantei ela aqui. Ela tava assim com umas 4 ou 5 raizinhas, então eu resolvi tirar ela do potinho e replantei junto aqui agora, definitivo, com a Pulidones, que também tá com haste floral. É uma plantinha linda, linda, linda. Até no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece com a suculenta, que você acaba cortando a haste floral antecipadamente. Eu tô me controlando para não fazer isso. Então, no próximo vídeo acompanhe o canal aí, que tem muita coisa legal, tem muito vídeo legal, muita dica legal para você maratonar aí, tá? Então, atualização desse vasinho que a gente fez replante e poda juntos. Tá lindo, a combinação das duas ficou incrível, né? Muito fofa. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui que tá perto. Era para eu ter feito a poda no inverno dessa crassula aqui, mas eu fui protelando, e aí eu fiz um tratamento com o sulfato de cobre. Até vocês podem ver umas manchinhas mais fortes de sulfato de cobre nela, porque eu fiz esse tratamento porque ela tava com ferrugem, olha só. Então, para você que não conhece, o ferrugem é essa manchinha mais laranja aqui, ó. Parece um machucadinho na folha. É uma plantinha muito, muito fofinha, ó. Ela fica pendente, olha só. Tá vendo como ela fica? Ela tem 2 adromiscos aqui, que também são plantinhas assim mais fáceis de cultivar, porém com um cultivo assim semi-resguardado, tá? Tem plantinhas que são muito gordinhas assim, ó, que não suportam ser cultivadas ao ar livre. E também tem plantinhas que, por mais que não sejam de folhinhas gordinhas, não aceitam de jeito nenhum o cultivo ao ar livre. Então vá testando aí. Mas se a sua plantinha começar a despetalar as folhas pelo lado de fora, é problema, pode resguardar, que ela não aceita muito tempo de chuva não. Deixa eu mostrar para vocês outras plantinhas. Tenho a minha argila aqui, que eu tô aqui protelando para eu fazer a poda nela. Aí eu vou retirar aqui com vocês mais uma folha que deu problema, ó. Então, às vezes, as hastes florais dão esse tipo de problema, tá vendo? Ó, tá vendo como ela tá escurinha ali, ó? Então, a gente sempre tem que estar ficando de olho e retirando as folhas secas. Deixa eu mostrar para vocês o tanto de folha seca que eu retirei nesse final de semana. Olha só, tem muita folha das minhas plantinhas aqui. Retirei várias lá da casinha das suculentas e também retirei de várias plantinhas daqui. Aqui as minhas bromélias são as que menos dão problema, assim, sabe? São plantinhas assim, hiper mega fácil de cultivo. Deixa eu mostrar a floração dessa daqui, que coisa mais linda que é. Olha só, essa daqui é um tipo de Cripitanthus e ela é linda, 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 linda. Eu até fiz o replante de algumas aqui, ó, para não perder a espécie. Então, faça sempre esse tipo de manutenção, sempre estar retirando as folhinhas secas delas, para elas terem mais saúde. Claro, a gente tem que dar uma boa adubação, tem que estar fazendo
a retirada das folhinhas secas, tem que estar fazendo a rega sem deixar elas sofrerem demais por causa de falta de água, né? Não é porque são suculentas que armazenam água que você vai deixar as plantinhas sofrendo, né? Muito tempo sem a rega. Então, isso aí são manutenções assim bem corriqueiras. É uma manutenção bem corriqueira que a gente tem que estar fazendo nas nossas plantinhas, que é a retirada das folhas secas. E olha que aqui eu devo ter tirado de umas 10 equivérias e encheu a bacia. Deixa eu até mostrar uma delas aqui, que foi a Crispat Beauty, que eu retirei muita, mas muita folha seca mesmo. Essas aqui, ó, eu retirei, ó, essas aqui, elas tem aqui a parte do vaso com as folhas, estava muito apertadinho aqui para eu colocar a mão. Aí fui devagarinho e retirei muita, mas muita folha seca dela. Dessa daqui também, ó, tanto que essa daqui, ó, que tinha haste floral, que eu mostrei para vocês, a flor é tão linda, né? Eu cortei e deixei essa daqui, ó. Essa daqui eu vou deixar por enquanto. E aí eu fiz a limpeza de folha seca dessa daqui, fiz a limpeza da ranaicada, das minhas lilacinas, que eu já mostrei para vocês. Deixa eu mostrar o meu crage como que tá, olha só, olha que fofinho. É uma planta difícil de cultivo, ela só se dá mesmo aqui embaixo do telhado transparente. Muito fofa, né? Aqui eu fiz o tratamento com o álcool etílico, que vocês me deram dica. Muito obrigada sempre pelas dicas que vocês também me dão. Então eu fiz a aplicação de álcool etílico misturado com água, então não tem uma quantidade certa. Eu peguei um borrifador de 250 ml e botei lá, joguei o álcool sem medida correta, até porque o álcool evapora, né? E aqui principalmente eu fiz também a aplicação do álcool etílico depois da retirada das folhinhas secas, porque estava com cochonilha de carapaça. Eu não entendo por que deu cochonilha nessas plantinhas aqui. Aqui eu tenho a lilacina e tenho a Orion, que são plantinhas assim que nunca me deram problema. Mas dessa vez acabaram dando, né? Então vai entender. Ele até retirou um pouquinho da pruína e eu espero que as folhas novas agora elas vêm, né, com a pruína. Então não creio que essas velhas aqui vão se recuperar, porém vai ficar assim, sem pruína. E aí tem que talvez fazer uma segunda aplicação, porque olha aqui, ó, tá vendo essa folhinha aqui, ó? Ela tá com um pouquinho ainda de cochonilha. Hoje mesmo eu vou fazer uma segunda aplicação. E aí assim, quando eu faço as aplicações de qualquer tipo de produto, né? Eu costumo sempre fazer no final do dia, ou em dias assim que eu sei que pela previsão não vai dar aquele sol forte, que fica nublado, então eu já posso estar fazendo a aplicação e não preciso estar retirando do lugar. Porém, se a plantinha está muito atacada, eu pego, faço a aplicação e retiro e coloco num local mais fresco e também até na sombra. Eu retiro mesmo do sol e volto só depois que o produto secou completamente. Aí eu volto ela para o lugar onde ela estava. E aqui eu tenho que fazer a poda dessa Crispat Beauty aqui, ó. Dar um vaso individual para ela ou fazer um arranjo, colocar num vaso maior, porque não tá legal aqui ela fica mexendo assim, não é legal. Aí aqui eu tive problema com as minhas cromas, eu vou ter que fazer a poda, porque tá dando apodrecimento aqui, ó. Tá vendo esse escurinho aqui, ó? Isso aqui é apodrecimento. Eu fui tocar nelas e acabou caindo todas as folhinhas. Aí eu vou aproveitar, retirar mais folhas para estar fazendo muda, porque ela é uma planta sensível ao apodrecimento. É uma planta muito linda que eu não quero perder a espécie. Aqui eu tenho outra que também deu apodrecimento, ó, tá vendo? Então o vaso aqui tá quase praticamente condenado. Devia ter umas 10 rosetas aqui e agora só tem
duas que aparentemente estão bem. Mas isso aí é coisa de colecionador, né? Volta e meia é assim mesmo. Acaba acontecendo essas coisas que a gente tem que estar contornando, fazendo tratamento, fazendo limpeza. É normal de uma coleção assim, que a gente sempre tem que estar, né? Fazendo a manutenção, sempre estar de olho. Vou mostrar para vocês a minha Yamatomini. Olha só quanta mudinha. Aí volta e meia eu tô aqui retirando as folhinhas secas para dar espaço e luz para as plantinhas menores aqui, ó, que estão no caule dela. Olha só, é uma planta muito bonitinha, já tá há mais ou menos, eu acho que uns 6 anos aqui na minha coleção. E é uma plantinha assim que nunca deu problema. Ela tá assim toda sujinha de sulfato de cobre, porque eu tô fazendo bastante essa manutenção aqui nas minhas plantinhas para não acontecer problema de fungo, de ácaros, né? Então, a retirada, gente, das folhinhas secas é muito importante para dar espaço para as mudinhas novas. Olha ali, ó, tá vendo no cantinho ali? Assim elas conseguem crescer e desenvolver, ó, mas futuramente eu vou ter que tirar essas mudinhas, principalmente essas aqui, ó, que estão maiores. Hoje mesmo eu vou fazer mais um pouquinho da retirada das folhinhas secas, para que o quanto mais elas crescerem, se tornar mais fácil para eu fazer a retirada delas sem machucar muito a planta mãe. Olha só, porque eu não quero fazer a poda da planta mãe, porque o caule está bem grosso. E às vezes eu tenho dificuldade de fazer enraizar suculenta que o caule está muito grossão, sabe? Muito grosso. Então, às vezes acontece de dar apodrecimento de caule. Muito fofa, né? Então, a atualização aqui da Echeveria Yamatomini, linda, linda, que eu fiz essa gambiarra aqui que eu mostrei para vocês. É um vaso que eu vou ter que fazer a manutenção, né? Que eu vou ter que retirar essa rosularia aqui, ó. Que é uma planta linda, linda, linda. Olha só, ela é muito bonita, essa plantinha aqui. Aí eu joguei ela pro lado de cá para deixar luz para as mudinhas da Yamatomini, que eu nunca consegui retirar folhas para fazer muda dela. Depois de 6 anos é que ela começou a dar mudas, né, no tronquinho dela, e que eu ainda vou pensar, vou analisar se vou tirar ou se vou deixar, não sei, ainda não sei. Seria interessante fazer um vaso todinho só de Yamatomini, né? Porém, eu acho muito legal, planta muito antiga, deixar muda assim, porque aí fica aquele caule rústico, né? Então, a diversidade de modelos que a gente pode fazer com as plantinhas, que a gente pode estar moldando ela, é muito diversificado. A gente pode estar retirando as mudas, né? Ou também pode estar deixando, já que ela é tão antiga assim, né? E é linda, é muito linda, muito fofa. Se eu não me engano, é parente da Purpursorum. Aqui eu tenho uma melindrosa que se recuperou, que tá bem bonitona também, ó. Essa daqui é a Diffractens. Ela é bem cor-de-rosinha, linda, linda, linda essa plantinha. Eu tenho há muitos anos aqui. Aí eu vou podando, às vezes eu faço mudinhas e às vezes eu já até cheguei a perder, mas aí eu continuo fazendo muda. E volta e meia ela tá ressurgindo aqui no meu cantinho. Essa daqui é uma das mais antigas, eu acho que, se eu não me engano, é uma das plantas mãe, porque é uma das maiores. Eu fiz a poda, replantei para um vaso individual e tá assim, ó, bem bonitona. Só que perfeita, perfeita, com as folhas perfeitinhas como eu gosto que fique, ela não fica não. Aqui tá com um pouquinho de mofinho, que é a fumagina, normal aqui das minhas plantinhas. Mas é fofa, né? Ah, é um cultivo maravilhoso. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui para vocês. Muito lindas. Essa daqui eu acho que a gente replantou junto. Aqui eu tenho a planta mãe, a Midori, que eu falei para vocês que eu ia cultivar uma Midori aqui. Ó, deixa eu mostrar bem ela de pertinho para vocês. Olha que linda que ela tá. Essa daqui fica muito, muito feia ao ar livre. Muito linda.
Então era isso, vem cá. Tu quer fuzir? Ó, que bravo. Ó, que focinho gostoso. É hora do focinho do like. É hora do focinho do like, de se inscrever, deixar seu like. Ai, gostoso. O outro todo ciumento saiu rosnando ali. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Gostoso da mãe. Gostoso.